Olá, olá, queridos amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um encontro de Direito Civil aqui, suave na nave, comigo, Cristiano Sobral. Vem comigo para a tela. Olha o que a gente viu na aula passada. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nossa Lex Legum, uma norma sobre direito. Nós vimos aí o direito objetivo, o direito subjetivo, as fontes do direito, lei, costume, jurisprudência, doutrina, princípios gerais de direito, lacuna. Falando sobre lacuna, a gente falou sobre as regras de integração ou comatação da lei. Lembra? A vedação do non-liquid? Tudo isso falado no encontro de número 1. E eu trouxe aqui nesse fluxograma que faz parte da minha obra Direito Civil Sistematizado, abrindo aí para vocês. Falamos dos 45 dias, falamos dos 3 meses. Aqui, destaquei para vocês o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, que cai pra caramba, cai pra caramba. Destaquei também a contagem da vacácio, que sempre se dá em número de dias, isso mesmo. Falamos de revogação, revogação tácita, expressa, revogação total, abrogação, revogação parcial, derrogação. Gente, falamos sobre todos esses assuntos, costumes, pretelegem, secundolegem, analogia em leges e iuris. Isso. Falamos do princípio da obrigatoriedade no artigo 3º da Lei de Introdução. O artigo 5º, sobre a ideia da eticidade, operabilidade. Destacamos todos esses pontos e também falamos do artigo 6º e assim finalizei o meu encontro passado. Mas ainda vou além. Trago também aqui algumas súmulas de extrema relevância para o seu estudo, tanto do STF como do STJ, gente. Temas aí relacionados à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Material aí para vocês que fica de apoio complementar, e então eu introduzo a aula de hoje com uma pequena menção da aula passada. Então o nosso tema de hoje é o tema da personalidade, como está aí na sua tela, personalidade jurídica. O artigo 1º do Código Civil, ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas, Cristiano, o que é a personalidade jurídica? É uma aptidão genérica, conferida a alguém para titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Quem possui é chamado sujeito de direito. E aí, inclui-se nesse rol tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas. Agora, existem alguns entes desprovidos da personalidade jurídica. São chamados entes despersonalizados, como o condomínio, a massa falida, a herança jacente. Nós temos aí o tema de entes despersonalizados. Para quem estuda, em alguns certames cai, o Código de Defesa do Consumidor, o tema de entes despersonalizados também é citado lá no artigo 3º da Lei 8078, a lei que descreve o Código de Defesa do Consumidor, e lá se destaca que entes despersonalizados também são fornecedores. E entes despersonalizados podem ser aquelas pessoas que atuam no mercado de trabalho mediante uma habitualidade sem o devido registro. Atuam no mercado mediante aí a habitualidade sem um devido registro. E aí cai no conceito de entes despersonalizados. Pois bem, e aí eu trago um tema importante sobre o artigo 1º de leitura obrigatória, que é a DPF 54, gente, a DPF 54. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro contra as religiões. Considerações: a questão da DPF 54 destacou a questão da anencefalia, o feto anencéfalo, em que há a permissão para a interrupção da gravidez. Existem analogia para outras situações, acrania, algumas síndromes que não têm chance de vida, posicionamentos que hoje, com base no julgamento da ADPF 54, do feto anencéfalo, isso abriu-se uma questão vinculada à dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso 3º, uma discussão ferrenha, precisamente com relação à religião, ok?
Pois bem, mas olha só, aquisição da personalidade jurídica pela pessoa natural. Bom, pergunta de prova que não para de cair, até hoje cai com muita frequência, é a pergunta que se refere: em que momento a pessoa física adquire a personalidade? Quando nós estudamos esse assunto, logo de cara, você precisa analisar o artigo 2º do Código Civil. E o que ele narra? Que adquire a personalidade aquele que tem o nascimento com vida. Aqui, ó, eu descrevi para você, marquei, negritei o nascimento com vida. Olha o que o artigo 2º nos diz. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aqui é uma outra situação de prova que cai com muita frequência. Qual a teoria adotada pelo nosso Código Civil no artigo 2º? Para provas objetivas, ainda fixa como jurisprudência a ideia da chamada teoria natalista. Por quê? Aquele que está no ventre da mãe, segundo a teoria natalista, é uma mera expectativa de direito. Isso mesmo. Eu, Cristiano, particularmente, não sou um defensor da teoria natalista. Eu entendo que aquele que se encontra já no ventre da mãe tem dignidade de pessoa humana. Sim, claro, claro. Você tem até as situações relacionadas aos alimentos gravídicos, a possibilidade do dano moral ao nascituro, mas para provas objetivas, para sua prova objetiva, é preciso que você lembre da teoria natalista. Então, só adquire a personalidade aquele que tem o nascimento com vida. Então, tá aí destacado para vocês. Ah, pode até se fazer um exame que se chama docimásia, ou docimasia, como alguns falam também, hidrostática de Galeno. Essa aqui, ó, entende-se por nascimento com vida o início do funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, clinicamente aferível pelo exame conhecidamente chamado de docimasia ou docimásia, pouco importa aí como você queira chamar, você lembra. Por quê? É colocado o pulmãozinho lá num tubinho de ensaio e se ele subir, demonstra que ali o bebezinho respirou. E se ele respirou, é porque ele nasceu com vida. Tudo bem? Beleza? Ó, enfatiza-se que, independente do corte do cordão umbilical, viabilidade de sobrevivência superior a 24 horas, sendo necessário tão só o ingresso de ar nos pulmões. Respirou, adquiriu personalidade jurídica. Por isso que se faz o exame da docimásia ou docimasia hidrostática de Galeno. Agora, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Vem aqui comigo. Olha, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Queridos amigos e amigas que me escutam, muita atenção. Aqui nós temos uma segunda teoria, a chamada teoria natalista. Perdão, a teoria concepcionista. Falamos já da teoria natalista e agora essa segunda parte do artigo 2º destaca a chamada teoria concepcionista. Ok? Inclusive, eu postei até uma dica agora lá no meu Instagram sobre esse tema da teoria natalista e concepcionista. Tu não me segue lá no Instagram, não? Tá dando mole, né? É dica direto lá no @Cristiano Sobral no Instagram. Olha aí, galera. Então, ó, teoria concepcionista. E eu destaco isso para vocês, porque aqui comigo vocês vão estudar direito civil na veia, suave na nave, e eu sempre destacando como o que cai isso em provas. Olha aí. Provas objetivas vêm revelando a adoção da chamada teoria natalista. Vem revelando a chamada teoria natalista, conferindo ênfase à primeira parte do artigo 2º. Nessa senda, o recém-nascido adquire personalidade, tornando-se sujeito de direito a partir do nascimento com vida. Foi o que a gente destacou, olha lá. Nascimento com vida. Mesmo vindo a falecer minutos depois, o que pode ser relevante para a análise de uma cadeia sucessória. Mas eu chamo a atenção da teoria concepcionista. Para essa teoria, a personalidade é adquirida desde a concepção. Na minha opinião, na minha pequena opinião,
como autor, escritor aí de vários artigos, autor de várias obras jurídicas, eu entendo aqui que essa teoria concepcionista ela é muito mais humana. Para a teoria natalista, repito, aquele que se encontra no ventre da mãe é uma mera expectativa de direito. Eu acho meio que pesado isso. Olha lá, seguinte, após o nascimento, a pessoa física será registrada. O registro da pessoa natural consiste em ato meramente declaratório, pois a personalidade foi adquirida com o nascimento com vida. Respirou, nasceu com vida, opa, adquiriu ali personalidade. Portanto, o registro, a data do nascimento, ok? E quem é o nascituro, como a gente está falando aí, gente? É aquele que já foi concebido, é dotado de vida intrauterina. A lei trata o nascituro quando, posto não o considere pessoa, coloca salvo os seus direitos desde a concepção. E natimorto é aquele que nasceu morto. Aí vem uma outra situação. Adquiriu a personalidade, respirou, nasceu com vida, automaticamente adquire a capacidade. Mas não qualquer tipo de capacidade, a capacidade de direito. Sim, sim, porque adquiriu a personalidade, e a personalidade é uma aptidão genérica, assim como a capacidade. A capacidade é uma aptidão também de natureza genérica. Senhoras e senhores que me escutam, muita atenção para esse tema que a gente vai começar a abordar agora. Capacidade. Conceitua-se capacidade como medida jurídica da personalidade. E ela divide-se em capacidade jurídica, de direito, jurídica ou de gozo, e capacidade de fato, de exercício ou de atividade. Então, a capacidade de direito, ela pode ser chamada de capacidade, olha aí, jurídica ou de gozo, e também a capacidade de fato pode ser chamada de exercício ou atividade. Então, quando você adquire a personalidade, você adquire a capacidade de direito, porque a capacidade de fato é aquela que as pessoas não precisam ser mais representadas ou assistidas. Nesse caso, aquele que adquire a personalidade por um critério etário, ele é um absolutamente incapaz. Um absolutamente incapaz. E o absolutamente incapaz, ele é representado, por exemplo. Então, nesse caso, ele só tem a capacidade de direito. Então, quando ele passa a não ter mais a necessidade de representação ou de assistência, aí ele passa a ter a capacidade de fato. E a soma, prestem muita atenção, e a soma da capacidade de fato mais a capacidade de direito formam a chamada capacidade plena. A soma da capacidade de fato mais a capacidade de direito, destaca-se aqui a chamada capacidade plena. Mas deixa eu te destacar a seguinte situação. Capacidade, senhoras e senhores que me escutam em todo o país e fora desse país também, né? Tem gente aí de fora estudando para voltar para o país, concursado, por exemplo. Capacidade, que é a medida da personalidade, capacidade, que é uma aptidão genérica, não se confunde com legitimação. Não se confunde com legitimação. Capacidade é a medida da personalidade. Capacidade é a aptidão genérica. Eu não confundo essa aptidão genérica, essa medida da personalidade, com a legitimação, que é uma aptidão específica. Olha só, preste atenção. Capacidade é uma aptidão genérica. Legitimação é uma aptidão específica. Por exemplo, eu sou maior, eu sou capaz, eu sou casado. Mas se eu quiser vender o meu imóvel, eu precisarei da outorga uxória da minha esposa. Por mais que eu tenha capacidade para a realização daquele determinado ato, a compra e venda em si, eu vou necessitar da outorga uxória dela, sim. E aí, por mais que eu possa realizar uma compra e venda, no caso concreto, me faltará a legitimação. Então, vamos recapitular.
Capacidade é aptidão genérica, legitimação, uma aptidão específica. Lembra do exemplo? Eu sou maior, eu sou capaz, eu sou casado. Por mais que eu tenha capacidade de realizar um determinado ato como a compra e venda, eu vou precisar, para aquele determinado ato específico, uma outorga uxória, assim como ela precisaria da outorga marital, ok? Então, nesse caso, vou precisar da outorga uxória, que é da minha esposa, para a realização do contrato de compra e venda ali. Então, deixei essa OBS aí para vocês, tá? Ok, ó, detalhe, para a sua prova, difere de legitimação. Então, tá aí, ó, capacidade de direito, jurídica ou de gozo, o que que é? É a capacidade genérica, olha aqui, genérica, adquirida juntamente com a personalidade. Assim, adquirida a personalidade jurídica, toda pessoa passa a ser capaz de direitos e deveres na ordem civil. Por isso que eu falo, adquiriu a personalidade, automaticamente adquiriu a capacidade de direito. É isso mesmo que você escutou. Adquiriu a personalidade, automaticamente alcançou a capacidade de direito. Mas a capacidade de fato? A capacidade de fato é diferente, também chamada de exercício ou ação, como está aí na sua tela do Alphacom. A capacidade de direito está presente em todos os seres humanos. Contudo, nem todos possuem capacidade de fato. Olha, a capacidade de direito, isso aqui é muito importante para provas objetivas, tá? A capacidade de direito, ela está presente em todos os seres humanos. Contudo, nem todos possuem capacidade de fato, que se traduz pela possibilidade da pessoa pessoalmente praticar e exercer os atos da vida civil. Olha só, lembra desse macetinho aqui, ó? RIA. RIA, RIA, meu filho, RIA, RIA, minha amiga, RIA, meu amigo. Por que RIA, Cristiano? What sports that, man? O que é isso, cara? Que loucura é essa aí? Você tá macetando aí pra gente na tela. O que significa RIA? RIA significa aqui, acompanha comigo. Acompanha comigo agora. Olha pra tela. O relativamente incapaz é assistido. Olha aí, galera, o relativamente incapaz, ele é assistido. Agora, ria de trás para frente. Aquele negócio, né? Ria de trás para frente. Olha, o absolutamente incapaz, ele é representado. O absolutamente incapaz, ele é representado. Olha aqui, o absolutamente incapaz, ele é representado. Então, ria normal e ria de trás para frente. Isso aí. Então, lembre que aquele que não precisa ser representado ou assistido, ele tem a capacidade de fato. E a soma da capacidade de fato mais a capacidade de direito, senhoras e senhores, que rufem os tambores, tududum, 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 tem a capacidade plena. E capacidade difere de quem? De legitimação, meu amigo e minha amiga. Isso mesmo, difere de legitimação. Isso é importante pra caramba. Mas quem não é capaz será, a contrário senso, incapaz. Isso mesmo. Para aquele que não tem capacidade, a lei não pune com a incapacidade. A incapacidade, ela não é uma punição, ela é uma proteção. Ela não é uma punição, ela é uma proteção. Ficou claro isso para você? Trata-se de uma proteção. E eu tenho aqui, ó, na ideia da sua apostila, na ideia do seu material de apoio, e isso sofreu uma grande modificação com o EPD, gente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso mesmo, olha lá. Fala-se que alguém é incapaz quando não se está presente a capacidade de fato, possuindo restrições ao exercício pessoal dos atos da vida civil, como é o caso aí da incapacidade. E ela sempre tem que ser interpretada de forma restrita, ok? Nunca ampliada. A regra é a capacidade e a incapacidade é a exceção. Nos casos taxativos em lei, a incapacidade decorre de critério objetivo, cronológico etário e subjetivo, que é o psíquico. Olha lá, critério objetivo, etário ou cronológico, idade menor de 16 ou entre 16 e 18 anos. Hoje ficou mais tranquilo. Só é absolutamente incapaz quem?
o artigo 3º deixa bem claro, aquele que é menor de 16 anos. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filhota, Maricota, que é a coisa mais linda do mundo, tá? Que ela tem síndrome de Down, a minha filha. E aí o que acontece? Ela não é absolutamente incapaz em razão do Down. Pelo amor de Deus, claro que não. Ela é incapaz pela questão da idade, que ela tem 4 aninhos. Então, ela tem 4 aninhos, então ela é absolutamente incapaz por um critério etário e não por uma incapacidade, uma deficiência, por exemplo, mental. Não, porque agora se trouxe muito mais dignidade. Ela é plenamente capaz pelo Código Civil. Incapaz, por enquanto, por uma situação etária, ok? Ficou claro para você? Pois bem, então olha aí, ó, na sua tela você tem essa observação. Idade menores 16 e entre 16 e 18 anos, que são aqueles que são os relativamente incapazes. O rol do artigo 3º, ele era grande, agora ficou só o caput. Só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos, ok? E agora, os relativamente incapazes, entre 16 e 18, critério etário, e também tem a questão da prodigalidade, tem uma série de situações, questões psíquicas, estampadas no artigo 4º. Por exemplo, havia um caso que era do artigo 3º, que era considerado absolutamente incapaz, que era o caso da pessoa que temporariamente não conseguia exprimir a sua vontade. Temporariamente não conseguia exprimir a sua vontade, ok? Ficou aí tranquilo para vocês? Bom, show de bola, né? Então, esse é um tema que destaco com muita força para o seu certame, que é uma situação em que você tem que decorar o artigo 4º. Então, aqueles que, por exemplo, o cara que estava em coma, ele era considerado absolutamente incapaz. Hoje não mais. Ele é relativamente incapaz. Lembra? Quem é relativamente incapaz precisa ser assistido. Quem é absolutamente incapaz precisa ser representado. Então, voltamos aí. Então, facilmente aferível com simples verificação da certidão de nascimento ou carteira de identidade. Critério subjetivo, patologia, mas decisão judicial. Incapacidade admite uma gradação, passando a ser visitada como absoluta e relativa. E aí, quem são aqueles que são incapazes absolutamente? Está aí no artigo 3º. São absolutamente incapazes. E aí, com a nova redação pela Lei 13.146 de 2015, o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tá? Esses que são menores de 16 anos. Os demais incisos foram revogados pela lei e temos aí o chamado menor impúbere. Esse termo também é muito citado em provas objetivas. Quem é o absolutamente incapaz? É aquele que é considerado como menor impúbere. É aquele considerado como menor impúbere. Esse é o absolutamente incapaz, o menor impúbere. E quem, olha aí, vai ser o relativamente incapaz? Por um critério etário, o menor púbere, ok? Púbere. Bom, gente, então aqui é importante essa situação para vocês, tá? Tranquilo? Show de bola? Bom, artigo 3º, então, aí na sua tela. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E aí agora é a decoreba, galera. Decoreba. Por quê? São incapazes relativamente a certos atos ou maneiras de os exercer os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico, ou como a sua avó falava, em tóxico, né? Olha aí, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Lembra? Eu te disse, esse inciso era o inciso 3º, antes do advento do EPD, era o inciso 3º da situação lá do artigo 3º, tá? Era o inciso 3º do artigo 3º. Hoje é o inciso 3º do artigo 4º. Então aí, ó, os pródigos é aquele que tem a prodigalidade, né? E o parágrafo único que fala da capacidade dos indígenas, que será por lei especial, a legislação aí do índio. Ok, gente? E aí a pergunta que não quer calar e que vai cair na sua prova. O incapaz, ele responde civilmente? Eu preciso saber de você. O incapaz, ele
pode responder civilmente? A minha Maricotinha, com 4 aninhos, pode responder civilmente? E o João, que tem 17, pode responder civilmente? Como é que fica essa situação? Isso nós veremos nas cenas do nosso próximo capítulo. Eu estou aguardando todos vocês no nosso terceiro encontro na sua turma preparatória.